Meus irmãos, hoje então nós comemoramos os fiéis defuntos. E é necessário que a gente possa então compreender a realidade do que é o homem, quem é o homem, para a gente poder também compreender as realidades últimas que nossos irmãos passaram e que, portanto, também, quando chegar a nossa vez, nós passaremos. Também chamado de novíssimos, dentro da teologia católica, entra numa matéria chamada escatologia. Escaton, em grego, significa as últimas realidades, as últimas coisas. Então repitam com o padre. Primeiramente, a morte. Todos? A morte. Então vejam, meus irmãos, nós homens somos seres duais. O padre explica. Temos um corpo animal. Comemos, bebemos, vamos ao banheiro, dormimos. Somos divididos entre homens e mulheres, machos e fêmeas. Envelhecemos, morreremos. Só que também temos uma alma espiritual e imortal. Então, temos um corpo animal material. Temos uma alma imortal, espiritual. Então, essa é a realidade do homem. A alma tem algumas faculdades. Padre, qual? Vontade, inteligência e memória. Memória que faz a gente se recordar, a vontade que faz você agir e a inteligência que faz você compreender. Mas, padre, isso não é o cérebro que a gente... O cérebro não tem essa função. O cérebro, na realidade, é um instrumento da alma. Assim como sua mão usa uma caneta, a alma espiritual e imortal, ela utiliza esse instrumento físico que nós chamamos de corpo. Com a morte acontece a separação. Então, se você tivesse com a sua Bíblia aqui, você pegaria lá em Hebreus 9:27, São Paulo diz assim, o autor da carta aos Hebreus: foi dado ao homem morrer apenas uma vez, e logo após vem o juízo. Então, segunda realidade, juízo particular. Repita com o padre, juízo, ou seja, imediatamente após nossa morte, todos nós seremos julgados por Jesus Cristo. E se nós pegamos a carta aos Coríntios, São Paulo diz que então nós seremos julgados por todo o bem e todo o mal que nós fizemos no corpo. Então, depois da morte e juízo particular, nós seremos julgados por Cristo. E a base, evidentemente, meus irmãos, é o amor. À medida que nós amamos mais próximos estamos de Deus, amamos a Deus e amamos o próximo também. Aquelas pessoas que purificaram, que tinham que purificar, que levaram uma vida santa, que amaram extremamente a Deus, que viveram realmente a bondade num grau heróico. Temos exemplo, por exemplo, São João Paulo II, canonizada recentemente, Madre Teresa de Calcutá, essa mulher que se embrenhando lá nas Índias, Calcutá e outras cidades mais pobres, ajudando o próximo, uma mulher que não sabia o que era egoísmo, morrendo totalmente para si para poder dar a vida para o outro. Inevitavelmente, uma pessoa que levou uma vida nesse grau de heroicidade, de amor, de doação. Outro exemplo mais próximo, na Mandulce, morrendo. Contemplará, ou melhor, já entrou na glória para contemplar o próprio Deus. É o que nós chamamos de céu ou paraíso. Todos, céu ou paraíso. E qual é a alegria do céu ou paraíso? É ver a Deus. Ver Deus face a face. Estar mergulhado na luz de Deus, na suma beleza, porque Deus não tem beleza, Deus é a beleza. Deus não tem bondade, Ele é a bondade. Deus não tem amor, Ele é o próprio amor. Então a pessoa mergulhada nessa beatitude completa, o que a Bíblia chama de Jerusalém Celeste também, o paraíso, a glória, pelo qual Jesus morreu para nos dar a oportunidade de nos salvarmos. Porém, infelizmente, nem todos nós vivemos um grau de santidade
um grau de renúncia ao pecado, um grau de amor tamanho, que ao morrermos, adentraremos diretamente ao céu. Daí que vem uma outra, segunda realidade, da pessoa que foi salva. Porque é assim, infelizmente, né? A gente ama e não ama, perdoa e não perdoa. E a segunda realidade nós chamamos de purgatório. Repitam. Purgatório. Do latim purgare, que é purificar. Logo após a morte, a pessoa não só será julgada por Cristo, como também verá a sua própria vida, não a sua luz, a luz da sua compreensão, da sua inteligência, porque nossos atos, infelizmente, são muitas vezes sujos pelos nossos egoísmos, mas veremos nossa vida a partir dos olhos de Deus. E assim, por exemplo, se você pega um pano branco, longe da luz, ele é branco, mas à medida que nós vamos aproximando, você vai percebendo manchas, nódoas, impurezas e imperfeições. A mesma coisa, a pessoa, uma vez morta, a luz de Deus, ela vai percebendo quanto ela foi egoísta durante a sua vida, quanto ela não correspondeu ao amor de Deus, quanto ela não correspondeu a que Deus esperava dela, principalmente com relação ao próximo. E a pessoa no purgatório, então, se angustia, e este amor de Deus torna-se fogo purificador. Daí que nós chamamos das penas do purgatório, do fogo do purgatório. A pessoa está salva na esperança, mas está privada por um período que só Deus sabe. São Tomás de Aquino chama de aévons, né? Instantes atrás de instantes, porque depois da morte acaba-se o tempo e o espaço. Essa pessoa ainda não tem acesso à visão de Deus e sofre profundamente por causa disso. São as almas que estão no estágio de purgatório. E aí entra, meus irmãos, essa lógica. Se eu devo, eu posso emprestar para alguém? Sim ou não? Então, as almas que estão em estado de purgatório não podem se ajudar. Daí que entra nós, os vivos, que os ajudamos com as nossas preces, com os nossos méritos, com as nossas boas obras. Estão entendendo? A igreja é um corpo místico de Cristo. A igreja é uma realidade espiritual, um organismo. Aqueles que estão no céu, todos, as almas que estão no céu, como também os anjos e santos, é chamado de igreja triunfante, estão no céu. Os que estão no céu intercedem por aqueles que estão na terra. Nós, chamado igreja militante, porque estamos em guerra. Padre, contra quem? Contra nós, nossa carne, contra o demônio, contra o mundo. Os do céu intercedem pelos da terra. Mas nós, igreja militante, podemos e devemos, com as nossas preces, boas obras, com as orações que fazemos, ajudar os que estão no purgatório, ou sofrendo purgatório, ou em estágio de purgatório, que é chamada igreja padecente. A igreja triunfante, o céu, a igreja militante, nós, os que estamos vivos, e a igreja padecente, os que estão no purgatório. E como nós podemos ajudá-los? Primeiramente com a Santa Missa. Toda a Santa Missa, porque é o sacrifício de Jesus Cristo, a renovação do seu sacrifício de forma incruenta, nós rezamos pelos defuntos. Claro que quando há uma intenção especial para isso, há uma aplicação especial do mérito da missa por essa alma. Pelas orações que nós fazemos, com a reza dos terços que nós realizamos, com uma esmola que você dá para alguém com a intenção em sufragar a alma de um ente querido, ou pelas indulgências que nós podemos lucrar pela alma de um falecido. E uma vez essa pessoa então adentrando ao céu, intercederá por cada um de nós. É o que nós chamamos na igreja, no credo, de comunhão dos santos. É o que a gente reza. Por fim, vem uma terceira realidade, que é uma fatalidade, mas que é uma realidade, chamada inferno. Todos? Padre, quem são os que estão no inferno? Os danados.
os condenados. Se você viveu longe de Deus essa vida inteira, uma pessoa que vive imersa no ódio, na mágoa, no ressentimento, fechado, de pecado em pecado, violando todas as leis de Deus, sem o menor pudor e ressentimento, não está nem aí para Jesus, para a igreja, para os mandamentos, não se arrepende, porque o pior pecado é o orgulho que fecha a pessoa em si mesma, que faz com que a pessoa viva nesse egoísmo, e que ela nunca está errada, o mundo inteiro está errado, Deus está errado e ela não. Inevitavelmente essa pessoa, uma vez falecendo, será condenada. Não que Deus a condenará, mas ela se autocondenará, porque Deus é amor, e se ela não viveu este amor já neste mundo, continuará no desamor no outro, porque a árvore pende do lado que ela está inclinada. E aqueles que estão no inferno não cessam a rezar. Aqueles que estão condenados, a oração nossa não os atinge, porque eles já cristalizaram suas vontades numa revolta contra Deus. Daí, meus irmãos, que este tempo que nós temos de vida é o tempo que temos de optar por Deus ou não. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima em 1917, a Virgem Maria aparecendo de maio a outubro de 17, numa das aparições para os 6 pastorzinhos, Nossa Senhora abre os braços e o manto e aparece como que um mar de fogo, e almas de condenados, quanto também demônios, e a Virgem Maria fala para os pastorzinhos: muitas são as almas que se condenam, porque não há quem rezem e façam penitência por elas. Daí que Nossa Senhora ensina aquela jaculatória, que nós, entre uma dezena e outra, rezamos: ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Então isso, meus irmãos, realidade: morte, juízo particular, céu, purgatório e inferno. E por fim, assim, quando a gente morre, vou usar uma comparação, Deus passa a régua na nossa vida, todo bem, todo mal. Quando Jesus Cristo voltar a segunda vez, o que nós chamamos de parousia, aí a régua não vai ser passada num homem, numa mulher, mas em toda a humanidade. Do primeiro homem que Deus criou, Adão, ao último homem que Deus criará, que nós nem sabemos. E se na primeira vez Jesus Cristo veio na humildade, veio em Belém da Judéia, morreu no Gólgota em Jerusalém, a segunda vez ele virá cheio de glória, poder e majestade, para consumar os séculos, os tempos. E aí a gente vai entender esse evangelho, quando Jesus diz: quando o Filho do Homem, na realidade é um título que ele dá a si mesmo, vier, e separará todos os homens, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e aos da sua direita, as ovelhas dos escolhidos, dirá: vinde, benditos do meu Pai, vinde para o reino que vos é preparado. E Jesus dá o critério: porque eu tive fome, porque eu tive sede, me deste de comer, eu tive fome, eu estava nu. Mas, Senhor, quando foi que a gente te deu de comer, a gente te deu de beber? Quando foi que a gente visitou? Quando foi que a gente te acolheu? Quando o Senhor era estrangeiro? Toda vez que vocês fizeram isso a um dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Mas aos da esquerda, Jesus vai dizer: vades, ides, malditos do meu Pai, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. E aí vinha o critério: porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, ou estava nu, não me vestiste, estava preso e enfermo, não fostes visitar-me, eu era estrangeiro e não me acolheste. Senhor, quando foi que a gente viu o Senhor nessa situação e a gente não fez nada disso? Todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso a um dos pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Só que aí vem uma outra realidade. No credo você diz: creio na ressurreição da carne. Deus não criou nós para sermos anjos. Nós não somos anjos, somos outra realidade. Quando Jesus Cristo voltar,
todos nós seremos ressuscitados. Por enquanto, só temos 2 corpos em glória no céu: o de Jesus e o de Nossa Senhora. Mas, Padre, eu vou ressuscitar, só teve os ossos. Ressuscitaremos pelo poder de Deus, com o mesmo corpo, porém um corpo que resplandecerá a glória ou a condenação, a beleza de sua alma em estado de graça, ou a feiura de sua alma em estado de condenação. Seremos ressuscitados. Por causa disso, que também professamos, creio na ressurreição da carne. E isso acontecerá imediatamente só após a segunda vinda de Jesus Cristo. Então esse é o ensinamento da doutrina católica. Só que eu gostaria de alertá-los para 2 grandes erros que nós vemos, principalmente nós percebemos em outras religiões. O erro, por exemplo, do espiritismo, das religiões orientais, ou do espiritismo, que é justamente essa religião que eles também se arvoram por ser filosofia, codificado por Allan Kardec, que vem pregar a reencarnação. Não é apenas o espiritismo, mas também o budismo ensina, como o hinduísmo também, em que nós, ao morrermos, depois de um período no plano espiritual, retornamos em outros corpos. E assim sucessivamente, de forma que você estando neste mundo, você está quitando dívidas de vidas passadas, mas ao mesmo tempo todos nós somos pecadores e acabamos acumulando dívidas para vidas futuras, e isso num círculo sem fim. Este não é o ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana, não é o ensinamento das Sagradas Escrituras, e não é o ensinamento da tradição apostólica nem do magistério da Igreja. A doutrina reencarnacionista não é revelação bíblica. E o segundo grande extremo oposto, que prega, por exemplo, os adventistas do 7º dia e as testemunhas de Jeová, que justamente diz assim: o homem ao morrer acaba tudo. O homem morre e a alma do homem morre junto com ele. É o que eles chamam de mortalismo cristão. Isso também não é doutrina católica. Para nós, a alma é imortal. Os adventistas acreditam que morrendo, a pessoa entra no sono profundo. Na verdade, não é que sono, ela cai na inexistência. Porque eles não acreditam na existência imortal da alma. Tanto os adventistas, quanto também as testemunhas de Jeová. E apenas quando Cristo voltar a segunda vez, que para eles acontecerá a ressurreição de todos. Para nós, tanto uma linha da reencarnação, quanto o outro extremo desse mortalismo cristão, estão errados. Para nós católicos, no momento da fecundação, que o espermatozoide fecunda o óvulo, naquele momento Deus cria a alma humana. Não é criado antes, como diz, por exemplo, os espíritas que dizem da pré-existência das almas. Mas depois da morte, esta alma subsiste, não morre, como ensina, por exemplo, as testemunhas de Jeová, como ensina também os adventistas. Meus irmãos, essa é a nossa fé, que nós rezemos pelos nossos falecidos, mas ao mesmo tempo também é o momento que a igreja nos ensina que devemos meditar sobre a nossa morte, pararmos para pensar: eu vou morrer. Então, se eu morresse hoje, como vou me encontrar diante de Deus? Tenho que pedir perdão a Deus, tenho que pedir perdão ao meu próximo, quem eu ofendi, tenho que perdoar quem me prejudicou. Eu tenho, se eu pudesse morrer hoje, morrer reconciliado. Reconciliado com Deus, reconciliado comigo, reconciliado com o próximo. Que nós levemos nossa vida a sério, que não levemos essa vida na brincadeira. Você e eu temos uma alma a ser salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.